Aí, Erivaldo, já deixa eu dar permissão para ele também aqui de host, para ele conseguir abrir a câmera e o microfone. Pronto. Erivaldo já consegue aí abrir a câmera e o microfone. Testa aí, Erivaldo. Vamos ver. Aê, habilitou a câmera, desligou. O microfone está fechado, tá, Erivaldo? Aê, boa! Opa, e aí, tudo bem? Beleza, e você, cara? Tudo ótimo. Olha eu de novo aí. É isso aí, bem-vindo novamente, cara. Queremos Obrigado. te ouvir, Erivaldo. Boa apresentação para ti. Um abraço, até daqui a pouco. Valeu. Deixa eu só compartilhando aqui. Uau. Beleza aí, galera? Me ouvem aí? Deixa eu tentar organizar meu retorno aqui. Bom, perfeito. Bom, gente, preparei para vocês hoje aí uma apresentação sempre aí voltada a Kubernetes, né? É, minha ferramenta querida, rede de trabalho, plataforma que a gente gerencia no dia a dia. Muito prazer trabalhar com Kubernetes, trabalhar com larga escala. E, cara, mais prazeroso ainda é poder compartilhar com vocês. Eu preparei essa apresentação, né? Foi uma atividade que eu executei no ano passado. E aí eu gosto muito de fazer essas comparações, analogias, né? Com, por exemplo, olhos de águia, porque olhos de águia é aquele olhar que você consegue enxergar, né? Com precisão é, e consegue um olhar amplo, né? Então, a gente tratando de infraestrutura em larga escala, quando você tem um monitoramento centralizado, você consegue ter mais eficiência para identificar anomalias, para resolver problemas. E, cara, Cube Prometheus é uma ferramenta fantástica, é uma stack. Eu vou apresentar para vocês aqui, vou falar de cada detalhe das ferramentas da stack. Então, eu tive o prazer, né, de estudar, de implementar. Claro que eu não fiz isso sozinho, deixar bem claro. Tem um time trabalhando, que trabalhou nessa implementação. Hoje isso está, inclusive, no outro nível, né, já de implementação. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouco conceitual, da parte de implementação, né, para que vocês entendam o core, o que que é a ferramenta. É, e, posteriormente, o que eu mais quero é que vocês explorem a ferramenta, tá? Então, o título da apresentação ficou Olhos de Águia, gerenciando Kubernetes em larga escala com Kube Prometheus. Tem uma pegadinha aí, que é esse nome gerenciando, tá? Porque o Kube Prometheus, ele não é uma ferramenta de gestão, tá? É aí que tá a pegadinha. Só que, por que gerenciando? Porque é, quem usa o Kube Prometheus é quem gerencia os clusters de Kubernetes, tá? Então, por isso ficou esse gerenciando, porque ela faz parte do escopo de gerenciamento, perfeito? Então, isso me incomodou um pouco, assim, mas eu pensei muito, muito mesmo. O pessoal da equipe aí da produção, a Aline, né? Eu falei com a Aline, falei, Aline, deixa assim que eu vou pensar bem nisso, cara. Eu fiquei um mês pensando nisso e, cara, é isso, tá perfeito, vamos lá. Deixa eu passar. Vamos lá, gente. Bom,
clichê já falar disso, eu sempre digo que é muito difícil falar de mim mesmo. Então, eu prefiro que vocês, pô, apontam o telefone aí, o celular, no QR Code, vai lá no meu LinkedIn, quem já me conhece, bacana, quem não me conhece, segue lá, vamos bater um papo, manda no chat privado, a gente troca ideia. Eu gosto muito de compartilhar insights de carreira, né, cara? Falar como foi minha carreira. Eu tô com 18 anos de tecnologia, já nesse mercado. Os últimos 11 aí voltado a ambientes de data center e cloud computing, né? E os últimos 5 anos aí, 4, 5 anos, com foco mais em DevOps, né? E automações. Então, é um prazer hoje poder trabalhar no Magalu Cloud, né? Uma das, poxa, o principal projeto hoje aí, se todo mundo perguntar de tecnologia no Brasil, de projeto, cara, todo mundo vem na cabeça, pô, a Magalu Cloud está nascendo aí, e é um grande prazer fazer parte do time aí, dos diversos times que a Magalu Cloud tem, que já tá nascendo, né? Uma forma de dizer assim, mas um projeto tão grande, tão inspirador. Bom, gente, é, vamos lá. Muitos de vocês, eu acredito que já ouviram falar na ferramenta Prometheus, né? Tem N formas de você pronunciar, né? Eu gosto de chamar de Prometheus, ponto. Tem Prometheus, enfim, tem uma série de nomes aí que eu já ouvi, mas Prometheus ele é uma ferramenta independente, única, digamos assim, que permite ali tu armazenar, enfim, eu vou explicar isso mais detalhado, a gente vai entrar nesse detalhe, mas é uma ferramenta específica para fazer ali a parte do monitoramento, da observabilidade, certo? Cube Prometheus é uma stack, é diferente, tá? Quando a gente se pergunta por que um e outro, né? Qual é essa comparação de um e outro? Então, Cube Prometheus foi feito para ser Cube Prometheus, perfeito? Um breve resumo, né? Então, a gente tem aí o Prometheus como ferramenta, né? Uma ferramenta voltada a monitoramento, né? De container, né? Eh, Nesse escopo de container, de containerização, acho que atende muito bem. Porém, ela tem suas limitações, né? E aí, quando a gente vai falar de Kubernetes, de contexto Kubernetes, a gente precisa ser um pouco mais específico, né? Kubernetes é uma ferramenta mais complexa, ela tem ali permite, né, criar CRDs, onde você expande a API e você consegue consumir ela de uma forma mais ampla. Então, eh, entra o Cube Prometheus aí, né? Que é aí, enfim, uma coleção de recursos, mas principalmente falando aí dos pilares, né? Cube Prometheus, a gente tem ali o Prometheus, o Grafana e o Alert Manager, tá? Eu tenho aí um QR Code, se vocês quiserem apontar, esse QR Code ele vai para a página do Cube Prometheus no GitHub, tá? Então lá a gente vai, vocês podem dar uma lida, uma explorada, enfim, eu vou resumir muita coisa aqui, mas tudo que eu falar aqui foi baseado em um caso, né? Foi baseado na minha necessidade, na experiência. Então, assim, foi uma implementação real. Então, tudo que eu falar aqui obviamente está lá dentro do, do repositório, né, oficial do Cube Prometheus, tá? Então, só 3 pontos, então, vamos focar nesses 3 pontos, Prometheus, Grafana e Alert Manager. Perfeito? É, um pouquinho aí também sobre essa comparação de um e outro, né, de Prometheus e Cube Prometheus, tá aí, ó, tem ali a coluna de aspecto, né? Ou seja, instalação, um é manual, é via YAML, né? Ou seja, é o padrão lá do Kubernetes que a gente costuma aplicar, fazer o apply. E o outro, você já tem aí uma questão mais de automação. Você tem ali o Helm, né? E Operator, né?
fazendo aí toda essa implementação da stack. Configuração manual, vejam que a coluna do Prometheus, ela sempre está ali manual, né? Ó, criados manualmente são os dashboards e escalabilidade ali ela acaba sendo individual. Você consegue, mas é individual. Enquanto que o Prometheus você tem uma escalabilidade integrada, perfeito? Os dashboards também pré-configurados, então você já tem toda. Quando você termina de instalar o Cube Prometheus, você já tem ali praticamente, cara, lógico, necessidades específicas você vai customizar, mas você já tem praticamente um monitoramento pronto ali para tu já observar. Então você consegue observar serviços, objetos, pods específicos de serviços dentro do Prometheus, né, dentro do Kubernetes. Então, principalmente ali com foco nos serviços, né, de namespaces, kubesystem, por exemplo. Então, você vai ter aí, passa a ter uma visão bem ampla do teu cluster quando você usa Kube Prometheus. Perfeito? É, Então, tá aqui, né? Eu acho que eu estava falando no slide anterior. Vocês estão me ouvindo aí? Eu consigo ter algum retorno? Tudo bem? Ok, perfeito, gente. Vamos lá, seguindo. Então, a coluna aí que eu estava explicando, tá? Dos aspectos, eu estou com duas telas aqui, eu acabei me confundindo, mas ó, instalação, configuração, dashboard e escalabilidade, vejam que Prometheus é manual, tá? Ele faz tudo manual ali, você aplica, você configura, tudo bem, você vai escalar, mas você vai fazer isso individualmente, manualmente. Quando você tem a stack Kube Prometheus, tudo isso já é integrado com o Kubernetes, é feito para rodar no Kubernetes. Por isso que ele leva o nome de Kube, né? Então, tem essa facilidade aí para trabalhar no dia a dia, né? Não, ou seja, não é uma ferramenta complexa porque ela foi feita para ser integrada com a complexidade, perfeito? Bom, as três ferramentas, então, que vamos focar, né? Prometheus, Alert Manager e Grafana. E aí o desafio da escalabilidade, que é, quando a gente fala de Kubernetes, cara, a gente tem clusters, tá? Vamos pegar aqui um caso específico. Então, assim, tu vai ter clusters pequenos, clusters, entre aspas, aí, medianos, né? Com algumas dezenas de nós, mas podemos ter clusters muito grandes. Então, clusters muito grandes, big clusters, né? Com centenas de nó, cara, você imagina configurar isso, essa escalabilidade individual ali que a gente falou no slide anterior, se tu gerencia isso de uma forma manual, sabe? Controlando cada um dos pods e réplicas e colocando ali exporter em cada um dos nodes que existentes, e aí isso escala, isso desescala, então cara, escalou, tu tem que ir lá implementar mais um, então fica um processo muito manual, tá? Então, a gente vai usar Prometheus quando a gente tem ali um cluster menor, ou até mesmo uma VM, né? Um caso mais isolado, uma aplicação menor, mas quando tu tem aí um cluster que ele escala, que ele é dezenas, centenas de nó, e tem essa flexibilidade, o Kube Prometheus ele é feito para se adaptar a isso, perfeito? Então, a gente não vai ter esse tipo de problema. Eu vou mostrar aqui agora uma arquitetura, tá? Essa arquitetura é praticamente o a atividade, né, que eu executei. Claro que a estrutura tá diferente, mas a arquitetura basicamente é essa, ou seja, tu tem múltiplos clusters e aí esses clusters eles têm um fluxo, tá? Percebam nas setinhas aí, eu sou meio daltônico, mas vejam que tem duas cores seguindo dois fluxos, perfeito? é, Percebam ali dentro do cluster, né? A gente tem um cloud provider e tal, mas poderia ter outro cloud provider, poderia ter outra região, por exemplo, também. E aí você apenas acrescenta, tá? Mas vamos seguir esse modelo aqui, que é para ficar o mais simples possível para a gente entender. Então, o cloud provider, ele tem ali três clusters, o cluster A, B e C, tá?
Esses clusters, eles têm ali Prometheus e tem Alert Manager funcionando, né? Das duas ferramentas que a gente está explorando. A terceira é o Grafana, tá ali do lado de fora. Então, dentro do cluster A, do B e C, a gente tem o Prometheus, que tem uma setinha indo para o lado ali, que ele está indo para um Alert Manager, perfeito? Esse Alert Manager, cada cluster tem um Alert Manager, tá? Então, a gente pode chamar eles de Alert Manager local, perfeito? Ou seja, o Prometheus, dentro do próprio cluster, tem, então, um gerenciador de alertas, tá? E esses alertas, depois seguem um outro, seguindo o fluxo, eles vão para uma outra etapa, que eles vão ali para um Slack Notification, perfeito? Então, eu tenho, ou seja, uma ferramenta, né, de mensagens, onde eu recebo notificações de alertas dos meus múltiplos clusters, perfeito? Então, esse é o primeiro fluxo, tá? O segundo fluxo ali, a outra cor, que também, vamos lá, volta lá no Prometheus, ele sai do Prometheus e vai lá, ele dá uma viajada e vai lá para o Alert Manager Central, que é o quadradinho ali, né? Tá escrito ali do lado direito, Alert Manager Central. Então, ele passa a receber esses alertas de todos os clusters também. Então, aí vocês pensam assim, mas por que que tem dois Alert Manager? Por que que eu tenho um Alert Manager central e por que que eu tenho um Alert Manager local? Essa questão, ela foi pensada como uma questão de redundância, tá? Por quê? Eu poderia simplesmente pegar o Alert Manager central e enviar ele ali para o Slack, que é o caso da ferramenta de mensagem que vai receber. Poderia, perfeito, não tem problema. Mas pensa num cenário onde o Alert Manager, por mais que ele esteja em alta disponibilidade, por mais que ele esteja configurado com boas práticas, escalável, mas imagina que esse cara, por algum motivo, ele tem uma dor de barriga e cai, o endpoint, alguma coisa assim. Então, eu deixo de receber os alertas ali também, tá? As notificações. Então, a ideia foi pensada justamente para ter essa redundância, para ter uma individualidade ali, ou seja, cada cluster individualmente consegue enviar os alertas, né, para o Slack, as notificações, individualmente. Então, se o cluster A cair, o B continua trabalhando. Ele vai tanto enviar para o Alert Manager Central, quanto vai enviar também para o Slack, fazendo ali as notificações. Perfeito? Se cair o Alert Manager Central, ou seja, eu vou perder essa visualização ali no Grafana, por exemplo, que é o próximo passo. Porém, eu tenho os alertas chegando ali, e se cair, não tenha dúvida que vai bombardear de alerta, né? Vai bombardear. Então, eu vou ter ali algo chamando a minha atenção. Olha, caiu, tá acontecendo aqui alguma coisa, tá? Então, o Prometheus ali, se vocês perceberem também, tem meio que um octágono ali, né? Que é um volume do PVC. Eu não sei se chega a imagem perfeita para vocês, mas ali está representando um volume, ou seja, o Prometheus ele faz o armazenamento persistente desses dados, né? Das métricas que ele vai coletando, perfeito? E então fica isso aí armazenado. Se eu precisar, por exemplo, fazer uma manutenção, que eu tenha que remover o Prometheus, remover a stack e reimplementar ela, não tem problema, porque o persistente volume, ele tá lá, ele não vai ser removido, né? Claro que isso vai ser configurado, eu vou mostrar daqui a pouquinho também uma configuração disso. Então, os dados permanecem ali. Se acontecer um incidente com o teu cluster, digamos assim, por exemplo, imagina que tu precisou recriar o cluster, sei lá, qualquer cenário, tá? Tu precisou tirar o cluster do ar e ele voltou, ele vai usar o mesmo volume, claro que vai ficar um gap de informação ali, porque esse intervalo de tempo ele deixou de coletar e de enviar métricas, na verdade, né? Mas ele conseguiu manter os dados, então a partir do momento que ele volta ao ar, ele simplesmente fica aquele gap no meio, mas ele continua ali visualizando, gerando e coletando as métricas normalmente, perfeito?
Então, cara, isso eu tô falando de um cluster A, B e C. Tu imagina que esse cluster A tem 50 nós, o cluster B tem 20, o C tem 10, mas tem o D, o E, o F e N clusters com dezenas e até centenas de nós. Então, cara, pensa em muitos, mas dezenas, assim, centenas de clusters. Isso ajuda muito, tá? Isso você tá fazendo de uma forma centralizada e você está agregando valor aí, tempo, né, para você fazer uma gestão mais precisa. Quando fala olhos de águia, é muito nesse sentido, né, de você enxergar, porque a águia, cara, ela tem uma precisão, né, ela voa alto e ela enxerga tudo e ela vai onde está o alvo dela, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, fazendo essa comparação, essa analogia que eu trouxe o Olhos de Águia como título dessa apresentação. Perfeito? Eu vou passar aqui. E a gente aí, alguns dos benefícios, né, dessa centralização. Claro que engloba essa redução da sobrecarga operacional, porque imagina essas dezenas de nós que eu estou falando, e tu tendo que olhar cada um dos nós, cada um com grafana. Dá para fazer isso também, tá? Imagina, pô, vai lá no cluster, vamos colocar por letra, vamos lá no cluster J, e o cluster J, como é que tá eu quero visualizar uma métrica porque eu estou com um incidente ou eu estou com uma anomalia na aplicação e quero visualizar o que está acontecendo. Então, pô, entra lá e olha, sabe aquela coisa? Então, assim, quando tu tem a centralização, cara, até para multi-usuários fica fácil, porque todo mundo vai ter usuário, vai entrar no mesmo lugar, não vai precisar ficar fazendo replicação, e aí é o benefício, né? É o tempo que a gente encurta para identificar e resolver os problemas, tá? É, Então, a consolidação de dados, enfim, alertas para mais tempo, para um tempo de resposta mais rápido, e aí a redução de custo também, né? Porque tempo é dinheiro, então a gente consegue aí poupar recursos. Até porque, vamos falar, falando de custo, né? É, é custoso quando você coloca para rodar em cada cluster uma aplicação em que ela está, digamos assim, fazendo um trabalho de que uma outra poderia fazer. Então, exemplo, tu centralizar, por exemplo, né? Tu tá colocando a ferramenta para centralizar o que N clusters, né? Ou máquinas, réplicas, enfim, está fazendo. Isso tem custo também de CPU, de memória. Então, assim, aquela questão de boas práticas, né? Acho que apareceu uma telinha aqui. Aquela questão de, de tu ter FinOps envolvido, tudo mais, ajuda bastante porque tu vai ter uma redução de custo, tá? Bom, falando aqui da stack, então a gente tem as principais ferramentas, tá? Que trabalham aí integradas. As principais ferramentas, onde cada uma tem seu papel, né? Então, a gente tem o Prometheus, que faz ali o armazenamento, né? Dessas métricas. O Node Exporter, que ele vai lá no cluster, em cada nó, né? E ele faz ali a coleta a nível de sistema operacional, inclusive, né? Permite que a gente tenha visibilidade do que está acontecendo antes do Kubernetes, porque o Kubernetes está rodando em cima do sistema operacional, tá? Então a gente consegue ter essa visibilidade, né? Então o Alert Manager, ele é o cara aí que vai fazer o gerenciamento dos alertas, né? Inclusive com silenciando, agrupando alertas. Então, assim, dá para explorar bastante do Alert Manager. O State Metrics, né? Kube State Metrics que ele ajuda muito, porque é ele que consegue extrair da API o estado, né, das coisas. Então, ele consegue contribuir muito para essa stack do Kube Prometheus. E o Grafana, que a gente
vai ver aí nos próximos slides, tem alguns slides bacanas com alguns exemplos, permite a gente visualizar essas métricas todas aí. A questão da implementação. Por onde partir, né? Como começar? Então, a gente tem Prometheus Operator, CRDs, né? Que são Custom Resource Definitions, e os deploys dos componentes, tá? Uma abordagem bacana em termos de... Cara, eu amo e odeio, né? Mas eu acho que eu mais amo do que odeio, às vezes eu mais odeio do que amo, é Helm. Cara, Helm é um empacotador, né, de aplicações do Kubernetes. Ele permite a gente padronizar muita coisa. Então, quando a gente empacota algo é porque a gente está querendo tornar aquilo mais fácil, né, para a gente usar no dia a dia. Então, veja bem, eu tenho aqui uma instalação de uma forma, digamos assim, mais simples. Claro que a intenção aqui é mostrar a ferramenta Cube Prometheus, tá? Mas não entrar no detalhe do Helm, de template, nada disso. Mas, cara, é possível você baixar esse repositório do Cube Prometheus e aí você trabalhar ele customizando ele. Então, tem o arquivo de values, então, eu vou mostrar um pouco aqui também disso, né? De como você customizar e a partir disso você, enfim, pode implementar GitOps, enfim, as possibilidades são inúmeras, tá? Então, vamos lá. Destacando ali a parte que está de negrito, ali, Helm Install, Kube Prometheus Stack, vejam que ele faz a instalação, né? Dentro de um namespace ali, coloquei monitoring, né? E ele busca justamente a Kube Prometheus Stack, tá? Cara, a stack é gigante, tá? Eu vou passar a falar disso agora. Através do arquivo de configuração de values, tá? Porque é muito grande. Então, assim, a gente se perde dentro dele. Se eu não me engano, eu nem olhei a quantidade de linhas agora, mas outro dia que eu estava mexendo lá, acho que era 3, 4 mil linhas, tá? É muita coisa, tá? Tu usa tudo aquilo ali? Não, não usa. Então você vai customizar dentro de um values aquilo que você realmente precisa customizar. O que não é customizável, o que você está usando como padrão, tu ignora. Tu não precisa passar dentro do values, tá? Essas configurações. Então, um exemplo aí, partindo lá da nossa arquitetura, onde você tem, só lembrando, a gente tem os clusters, que a gente pode chamar de downstream, que são múltiplos clusters, né? Então, esses clusters, eles rodam Prometheus, tá? E aí a gente tem o Grafana e o Alert Manager separados, porque eles são central, perfeito? Acho que eu consigo voltar aqui, só para mostrar novamente. Opa, aqui, ó. Opa, ó. Então a gente tem aqui cada cluster. Então aqui a gente está rodando o Prometheus, perfeito? A gente tem o Alert Manager centralizado também, que vai dentro da mesma configuração, né? E a gente tem fora aqui o central, que aí é o Alert Manager e o Grafana, perfeito? Então, vamos voltar lá, aqui, né? Perfeito. Começando pelo Grafana, tá? Então, eu pego aquele values do Cube Prometheus, e aí, perceba que essa linha aqui, ó, a segunda linha ali, ó, do arquivo values, ela tá enable, tá? Enable to, né? Por quê? Porque eu habilitei, óbvio, tá? Mas se eu não quiser usar o Grafana na minha configuração, eu simplesmente deixo false. Então, assim, eu desabilito, tá? Então, imagine o seguinte cenário. Eu estou criando, então, agora eu estou subindo o meu, vamos chamar assim, de aplicação Grafana, somente o Grafana. Nem o Alert Manager eu não quero aqui agora, eu quero só o Grafana. Então, eu vou lá no meu arquivo values, vou setar, pode procurar que vai ter lá tudo. Vai ter Prometheus, vai ter Grafana, vai ter Alert Manager, vai ter Node Exporter,
todos eles têm essa flag de enable. Então, tu vai desabilitar e vai permitir que somente o Grafana seja ativado usando com base no Cube Prometheus, tá? Isso que é legal. Pô, mas peraí, será que eu não consigo implementar o Grafana convencional ao invés de usar o Grafana do Cube Prometheus? Consegue, só que aí tu vai estar instalando o Grafana completamente cru e não seguindo aí essa linha padronizada para o Kubernetes, né? Então, Kube Prometheus, o Grafana do Kube Prometheus, dessa stack, ele é próprio para você trabalhar com o Kubernetes, tá? Então, já que você está montando toda a stack, o que que é legal? Usa o Grafana do Kube Prometheus, perfeito? Então, dá o enable, tem ali um admin password ali, mas tu pode inclusive remover, tá? E coletar lá depois direto da secret que ele gera dentro do, do cluster, né? Ali da parte do deployment. Claro que eu estou falando de Helm aqui, gente. Helm é um empacotador. Tudo isso aí é deployment, é replica set, pod, secret, config map. Então, cara, não tem nada de outro mundo aqui, perfeito? Então tem ali ó, as dashboards, ele fala para usar as dashboards também, os data sources, então ele já nasce com uma certa uma configuração já padronizada, perfeito? Por isso usar o Grafana da Stack e não um Grafana convencional, perfeito? Se vocês puderem só me dar um joinha se está tudo bem, tá me ouvindo, o vídeo está ok? Bacana. Vamos lá. Seguindo. Alert Manager. Vamos partir agora do mesmo conceito anterior do Grafana. Eu também quero que o meu Alert Manager funcione separado, tá? Ele funcione isolado. Então, é claro que eu estou falando, ó, o Grafana, o Alert Manager, o Prometeu, tudo que eu estou falando aqui, eu estou entrando em questões é, da ferramenta, tá? Mas assim, o cluster que vai rodar isso, cara, obviamente, boas práticas ambiente de produção, perfeito? Então, assim, não ignorem os ambientes de produção, alta disponibilidade, perfeito? Sempre pensando nisso, porque se cair, quem vai ser, que vão ligar para você lá no final de semana ou te acordar de madrugada para resolver, perfeito? Então, pensando no Alert Manager, vejam que ele também é um arquivo YAML, é o mesmo values, aquele mesmo values lá de trás, é o que instala o Prometheus, é um values só, perfeito? Só que ele tem lá os blocos, né? Então tem ali o bloco do Alert Manager, tem a config ali, né? Então, percebam na parte que está em negrito. Essa parte que está em negrito, tu consegue ali apontar um webhook, né? Do Slack, que é o que eu mencionei ali na parte da arquitetura. Então, eu consigo aplicar ali um endpoint, né, do Slack para que ele faça ali o envio, os alertas, tudo mais. Tem um canal ali chamado Alerts, né, ó, no hashtag Alerts ali, é um canal, então eu posso colocar dentro dessa configuração, eu posso ter mais de um canal, por exemplo, tá? Você pode separar por grupos de canais, de grupos de alertas, enfim. Aí você pode brincar. Aí a brincadeira começa a ficar legal. E eu tive muita dor de cabeça com isso, tá? Porque começa a entrar uma questão de lógica ali. Pô, quero que alertas do tipo tal vão para tal lugar. Alertas do tipo B vão para outro lugar. Isso começa a ficar bem bacana, porque a ferramenta começa a entregar ali, né, as soluções que a gente necessita. Por exemplo, trabalhar com N times. Cara, sei lá, o time A, ele trabalha com um tipo de alerta. Não importa, ele não quer ver alerta de sistema, entende? Então, alerta de sistema vai para um lado, alerta, sei lá, até de produto, por exemplo, vai para o outro lado, alerta se tu pensar tipos de aplicação. Ah, quero monitorar o Argo, por exemplo. Sei lá, vai para outro lugar. Perfeito? Então,
a gente pode brincar bastante aí com os webhooks, né? Nesse modelo aqui do Slack. Claro, tu pode usar outra ferramenta, tá? Estou só aqui fazendo um comparativo aí para dar um exemplo. Perfeito? Ó, aqui a gente vai falar agora do Prometheus, definindo o Alert Manager central, tá? Dentro do Prometheus, tu consegue colocar ali essa terceira linha ali, um endpoint, ou seja, um target adicional para ele jogar para fora, ou seja, ele, é como se ele estivesse saindo da stack dele, tá? E tá jogando para um outro lugar os alertas. Então ele está apontando ali Alert Manager Central, ponto, endpoint, que é o domínio, ponto .io, porta, enfim, isso é configurável, está indo para outro lugar. Perfeito? Então, os alertas, a partir daqui, passam a ser entregues ao Alert Manager Central. Voltando o slide aqui, voltando o slide, opa, voltando o slide. Vejam, esse Alert Manager aqui, essa configuração, ele está enviando pro Slack. Então, essa configuração de Alert Manager aqui, ela é a configuração feita no cluster local, tá? Lembram que tem dois, tá? O local envia pro nosso pro Slack, né? Que é o caso aqui do webhook. Já essa outra configuração aqui, que é do Prometheus, ele está dizendo, olha, eu tenho mais um Alert Manager. Porque esse Alert Manager aqui, com essa arquitetura que a gente mostrou, quando você configura ele separado, ele entende que é um target à parte, ele entende que é adicional, ele não entende que é ali integrado da stack, tá? Apesar de ser a mesma ferramenta, trabalhando apenas em paralelo, mas é um target, ou seja, tá externo e eu vou enviar para lá, então é feita essa configuração. Beleza? Ahn, Passando aqui, ó, um pouco mais de configuração, eu estou aqui definindo o Storage Class e o Resources, tá? Para trabalhar aí com o Prometheus. Cara, um cluster muito grande, ele é pesadinho, começa, né? Ele exige tanto espaço de volume ali para trabalhar, né? De disco, para armazenamento, e também, claro, tu exige ali, se tu quer um tempo de resposta, claro que tu vai trabalhar com NVMe, vai trabalhar com, né, tecnologias para alta velocidade, IOPS, né? Mas também vai exigir os resources ali, os recursos de memória e CPU. Cara, eu tive já muito problema para implementar em clusters muito grandes, problemas de out of memory, ou seja, quando ele topa ali o recurso, né? E ele não consegue mais rodar, e aí o pod quebra, ele fica reiniciando cada vez que ele atinge esse limite. Então, isso requer uma configuração. Depende do cluster. Ali, por exemplo, está 8 gigas, que é o limite, né? 4 CPUs, mas já cheguei a configurar 32 gigas, tá? Isso para um cluster só. Então, para vocês verem a flexibilidade que tem de um cluster e outro, tá? Dentro de uma estrutura escalável, uma estrutura com muitos clusters, enfim. Ali também, ó, vale, eu coloquei ali 1 tera, né, de armazenamento, porque, cara, também é uma coisa que consome bastante ali, né? Então, assim, isso numa arquitetura gigante, ok. Se tua estrutura é menor, 10 gigas, 100 gigas, 50 gigas, 300 gigas, aí quem vai definir isso é você, perfeito? E, e vai conseguir aí trabalhar. Isso é configurável, claro que se tu colocar essa configuração em algum momento você quiser expandir, cara, aplica lá, vai no Helm. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando é Helm. Ah, percebam só um detalhe, tá, gente? Até o anterior aqui, ó. Deixa eu mostrar o anterior. Ó, Prometheus aqui na primeira linha, tá vendo? Tudo que eu estou mostrando no Prometheus, por exemplo, aí dentro de Prometheus está Prometheus Spec. Aí, aqui no outro, eu também tenho Prometheus. Aqui eu também tenho Prometheus.
Mas eu coloquei assim separado só para que vocês entendam, tá? Eu separei por blocos, mas esse bloco Storage Spec, Resources, todos eles ficam um embaixo do outro. E todos eles, essa primeira linha do Prometheus é uma só, tá bom? Ela não se repete, ela é uma só. E aí abaixo, sim, os blocos ficam um abaixo do outro, tá bom? É uma hierarquia ali do YAML. Eu só estou mostrando para que vocês entendam ali o princípio, né? O ponto de partida que é o Prometheus, tá? Que é uma configuração do Prometheus. Então, é isso a configuração, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente já começa a explorar. Opa! A gente começa a explorar aqui a configuração de alertas, tá? Então, como eu falei, o Cube Prometheus ele é feito para Kubernetes. Então ele já vem com, cara, muito alerta, muitos alertas já pré-definidos, tá? De tudo que você imaginar. A API Server, né? Proxy, DNS, inclusive Node Exporter. Então, tudo que você te imaginar de alerta voltado ao Kubernetes, ele vai trazer. Mas, obviamente, você pode configurar alertas, criar novos alertas, tá? E aí você vai ter ali a severidade, se é crítico, se é um warning apenas, tá? Você coloca ali uma description, ali na última linha negrito, ó, você consegue customizar a mensagem, depende para quem, qual é seja a linguagem ali, a nomenclatura que a empresa gosta de usar. Então, se de repente você quer customizar isso, você também consegue definir o time ali. Então, vejam que tem uma expressão, né, aqui, ó, que ele está definindo, né, Node Memory Active Bytes então ele divide pelo Node Memory, né? E aí total e ele dá aqui, ó, multiplicando por 100, ou seja, maior que 90, então é aqui, passou de 90%, ele vai alarmar, ou seja, por 5 minutos aqui também, né, como está falando aqui no abaixo da expressão. Então, um alerta aí de exemplo que é possível fazer. E dá para fazer N alertas, né? Enfim. Bom, isso aqui é um outro detalhe muito interessante que eu usei muito e que eu gostei, tá? Você pode, ele vem com uma lista de alertas muito extensa. Então você pode, cara, começa a vir muito lixo, muita coisa que você não usa. Tipo, poxa, eu não quero monitorar isso aqui, não faz sentido para mim. Então você vai lá nos defaults, né? E você consegue desabilitar os alertas. Inclusive esse teste alert aí que eu deixei em negrito, ele é um alerta customizado que eu fiz, tá? Então eu silenciei o meu próprio alerta central. Olha só, o meu alerta customizado. Desculpa, eu desabilitei. Ou seja, o parâmetro em cima é disable true, ou seja, eu estou desabilitando, tá? Não confundam true com verdadeiro ou com ativar, né? Eu estou desativando, tá? Então, tem outros aí, Watchdog, Cube API Down. Então, assim, tem alguns alertas que, se não forem é, interessante para vocês dentro do monitoramento, cara, desativa. E aí você vai ter um ambiente muito mais limpo, eficiente, entregando realmente o que você precisa monitorar. Beleza? Então, bacana. Essa listinha aqui, eu coloquei aqui, tem quantos? Três, seis aqui, né? Cara, tem dezenas e mais lá para poder desativar se quiser, tá? É só explorar a API, a documentação. Tem aqui um caso de um alerta, silenciando um alerta customizado, por exemplo. Então você pode dar um disable também, né, nesses caras. É, é, ou seja, deixa ele ali por um tempo guardado. Então a gente tem ali uma data de start e uma data final para para o alerta ficar silenciado, né? Isso, enfim, não pensa num estado de manutenção, pensa em alguma coisa que você realmente precisa desativar para aquilo não ficar te incomodando. Desativa, ele silencia, né?
dentro do Alert Manager ali e vai ficar tudo certo. Perfeito. Um outro ponto aqui que eu quero que vocês explorem bastante. Eu tenho certeza que quando a gente terminar aqui, muita gente vai ficar curiosa, vai querer explorar aí, vai querer implementar o Cube Prometheus. São esses tipos de alertas, tá? Então, a coluna de aspecto ali, por exemplo, a gente consegue fazer um comparativo. O que que é pod monitor, o que que é serve monitor, né? São os tipos de alerta. Então, eu quero monitorar um pod baseado numa label, por exemplo, tu vai lá e vai conseguir monitorar o pod. Mas tem service monitor, que tu pode monitorar um endpoint e tu pode monitorar aí um estado, enfim, uma ação, isso é customizável, né? Por exemplo, black box, né? Tu pode usar ali Service Monitor. Então, começa a ficar legal a, a brincadeira aí com quando a gente começa a entender sobre cada tipo de serviço e as necessidades que eles podem nos entregar, tá bom? Bom, eu tenho aqui os handbooks. Tá passando um carro aqui no meu ouvido agora. Os handbooks, eu gostaria que vocês agora apontassem os QR Codes e fosse para essa página dos handbooks, tá? Eu vou dar 30 segundos, façam isso, por favor. Abram o handbooks. O que que é o handbooks? Ele é uma documentação que ele tem... desculpem o barulho, tá? Eu tenho dificuldade para ouvir e falar. Aqui tá bastante barulho. Os handbooks é um manual de explicando o que é cada alerta, tá? Então, cada alerta, vejam que tem aí tem alguns agrupados, né? E dentro deles, você vai abrindo, você vê que tem vários tipos de alertas. Então, ali você consegue explorar alertas do tipo de, sei lá, etcd, tem alertas da API Server, enfim, tem inúmeros aí. Abram, eu não vou abrir aqui agora, porque senão eu vou me atrapalhar com as outras abas, mas eu já conheço, né? Então, façam isso. Então, quando eu implementei, só para vocês terem uma ideia, eu usei esse Runbooks para fazer uma documentação para o meu time lá, para o time que ia consumir isso, tá? Então, ou seja, eu consegui deixar mais claro para eles que cada alerta tem ali um significado, tem ali um passo a passo para resolver um problema. Então, vejam que essa doc ela ajuda muito, tá? Para resolver o problema aí dentro dos alertas, né? Do Cube Prometheus, tá? O Handbook ajuda muito, tá? Perfeito? Eu vou trocar aqui então. Eu acho que eu estava na tela errada, mas tudo bem. Ó, esse é o QR Code, tá? Apontem para ele e abram lá o handbook, vocês vão ver. Vou deixar 30 segundinhos aqui. Perfeito. Abram lá e vocês vão ver, então, os handbooks com cada detalhe de cada alerta. Cada um dos alertas estão lá. Inclusive, vocês podem contribuir, tá? Enviando lá para eles novos alertas. Enfim, criando aí novos passo a passo ali, né, os steps para poder resolver algum problema, tá? É muito eficiente a questão do runbook, né? Ajuda muito aí times que vão atuar nos troubleshootings a pelo menos a saber o que fazer. E ele é bem isso, ele diz a descrição do alerta, ele fala como você poderia resolver ou como você pode resolver, né? Então é bem eficiente aí, tá? Bom, vamos falar agora dos dashboards, né? E aí a gente tem os dashboards padrões e a gente tem os dashboards que a gente pode também customizar, né? Claro, o Grafana, como eu disse, ele é um Grafana específico ali para o Kube Prometheus, para o Kubernetes, mas ele é um Grafana convencional. A diferença é que ele foi todo customizado dentro da stack para isso. Mas você pode nele criar os gráficos normais, tá? Criar ali os dashboards e customizar da forma que você quiser, perfeito? Então, a gente vai explorar aqui alguns.
desses dashboards. Aí eu coloquei os principais, tá? Mas enfim, tem inúmeros lá. Quando tu der lá um Helm install que ele concluir a instalação, você vai ver que tem dezenas desses dashboards já prontos. E aí tá aqui alguns deles, né? Meu queridinho, inclusive, Node Exporter Full. Veja que ali é possível, aí você já começa, né, a monitorar recursos do nó. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou pegando a VM do nó, né? Ou seja, onde o nó está rodando, e já começo a visualizar ali métricas de CPU, de RAM, enfim, de swap, rede, netstat. Cara, assim, tem. É muito grande esse template do Node Exporter Full. Explorem, tá? Vocês vão gostar. Para quem gosta de Linux aí, vai se identificar muito. Galera de infra vai se identificar muito, tá? Já estou terminando, tá, gente? A gente está com tempo aí, mas está bem dentro do prazo. Então, vamos lá. Tem a API Server, tá? Que tu começa a ver a saúde dela aí, ó. Eu não consegui coletar ali os requests, mas tá aí o exemplo de um gráfico, de um dashboard da API Server. Mais uma aqui, ó, etcd, isso é importante. Esse cara não deve ser ignorado, tá? Monitorem etcd, a saúde, o size, enfim, monitorem porque ajuda muito. Eu já tive problemas de incidentes de P0 com etcd. Então, eu sofri um pouquinho, mas eu consegui resolver. E aí, isso dá uma visibilidade muito grande, né? Dentro do monitoramento. Perfeito? Mais algum aqui? Core DNS também, ó, tu consegue acompanhar aí, né? Todo o tráfego, enfim. São alguns aí dos alertas, né? Que a gente colocou como exemplo. E, galera, é isso, tá? Eu tentei colocar um pouco mais de informação, mas não haveria tempo para a gente reproduzir ou para explicar. Mas, cara, eu acho que assim é um caminho, tá? É para a gente pensar, entender, né? Acho que é mais uma questão de compreensão do que é a ferramenta, do que ela pode disponibilizar para a gente. Então, assim, claro, vão atrás. Se eu tivesse aqui entregado de mão beijada para vocês um código pronto, olha, só aplica que vai resolver, cara, ninguém faria nada, ninguém aprenderia nada. Então, a minha ideia é, com os meus, com o conhecimento que eu vou absorvendo, tentar transmitir isso para vocês, para que vocês também estudem e vão atrás da ferramenta, apliquem e tenham aí dias melhores como pessoas de tecnologia. E principalmente, cara, trabalhar numa larga escala, trabalhar assim, eu já falei, é um prazer para mim poder explorar isso, tá? Não é toda empresa que pode proporcionar isso para gente, cara. E assim, a Magalu Cloud proporciona. Então, assim, vem trabalhar com a gente aí, quem quiser. Tem vaga aí toda semana, é muito bom. E, cara, é um prazer. Inclusive, assim, o nosso produto de Kubernetes em breve aí já vai estar disponibilizado, né? Para a gente explorar mais também aí o Kube Prometheus com o Kubernetes da Magalu Cloud. Então, façam isso. É, cara, assim, muito obrigado aí por todos aí, galera aplaudindo aí, mandando, pô, legal. Gosto muito de proporcionar essa troca aí que a gente tem nos eventos de tecnologia, tá? Valeu, muito obrigado. Thank you so much, everybody. Ótimo. Muito legal, Erivaldo. Sensacional, mais uma vez. Conteúdo top demais, cara. Legal demais. A galera gostou. Agora a gente vai ver como é que a galera vai se sair no Kahoot, né, Erivaldo? Bora pro Kahoot. Então vamos lá. Deixa eu É isso aí, compartilhar minha galera, prestou tela com atenção. vocês. Vamos lá. Pronto. Ok. Ótimo. Tá na minha tela aí já, né? Beleza. Fechou. Então
Então é isso. O Kahoot está aí na tela para vocês. O PIN é 3258466. 3258466. Erivaldo, enquanto entra no Kahoot, tem uma pergunta aqui perguntou o seguinte: vocês têm monitoramento de telemetry, etc. Eu não consegui te ouvir. Daniel. Tá muito baixo o meu áudio? Deu uma cortada, na verdade, viu? Talvez seja até minha internet aqui, cara. Ah, então peraí. Deixa eu Melhorou. ver. Tá melhor meu áudio? Melhorou. Pergunta novamente, por favor. Ah, beleza, então. Ok. É o recurso de cortar ruído aqui do Zoom, ele é muito agressivo. Eu falar muito longe, como tem a musiquinha do Kahoot aqui, ele corta meu áudio. Mas vamos lá. O Patrick perguntou o seguinte: vocês têm monitoramento de APM, né, Open Telemetry e etc. na Magalu? Cara, são muitos times, tá? E cada time cuida da sua solução. Então, assim, no meu time a gente não utiliza, tá? A gente é focado em infraestrutura, Kubernetes, no caso, e a gente também nem tem o interesse na aplicação do cliente, por exemplo. Então, nosso monitoramento ele é voltado à parte infra Kubernetes, sabe? Então, cada time, e tem outros times aí, eu acredito que até tenham essas soluções mais abrangentes, ou enfim, cada time trabalha diferente mesmo. Top. E aí tem uma pergunta também do João Petrone Martins, que é o seguinte: Magalu já está com VPC? Já está com? VPC. Talvez ele esteja perguntando aqui, Virtual Private Cloud, né? Eu acho que sim, né? Ele já tem um isolamento natural lá do virtualizador de vocês, né? Do OpenStack. Sim. Mas assim, esses produtos não estão lançados oficialmente, né? Entendi. Então, assim, tem coisa... Cara, todos os produtos, eles já estão, de alguma forma, funcionando, mas oficialmente a gente tem o Object Storage lançado, né? E outros estão ainda em algumas análises, testes, aperfeiçoando, e aí vai ter o lançamento oficial, a gente vai anunciar aí, então a gente vai, enfim, todo mundo vai poder consumir. Algumas pessoas já conseguem ali ter o acesso, tá? Mas tá nessa fase aí, a gente tá realmente explorando e melhorando o produto para poder lançar. Show de bola. Até ampliando um pouco mais a resposta do Erivaldo, o OpenStack, que é o virtualizador ali, a espinha dorsal por detrás da Cloud Magalu, ele naturalmente já tem um isolamento por dentro dele ali, como todas as clouds públicas, né? Ele já tem um isolamento ali de network, de recursos, né? Então, isso já é nativo ali do virtualizador, né? Certamente, quem sobe uma infraestrutura numa cloud pública aí já tem esse recurso aí disponível. Muito bom, acho que já deu tempo da galera entrar. Vou iniciar o Kahoot agora, valendo. Primeira pergunta, hein? Vamos ver. Qual é a principal vantagem da centralização do Grafana? Consolidação de dados para análise mais fácil. Ótimo. Vamos lá para a segunda pergunta. O que o Node Exporter faz no contexto do Kube Prometheus? Meu áudio tá mudo? Acho que não, né? Aí, ó, expõe métricas de hardware
ISO. Né? O Node Exporter faz no contexto do Kube Prometheus. Eu Coleta falei isso, hein, cara? Eu é frisei isso, hein? o inverso, né? Isso aí. Boa. Como é que ficamos? Social Dragão estava ligado. Shining Wall também. Vivaz Coelho. Vamos lá, terceira pergunta, hein? Como os alertas são gerenciados no Kube Prometheus? Alert Manager, muito bom. Galera tá ligada. O Vivaz Coelho foi milésimos de segundo mais rápido que o Shining Wall. A Leg Arara tá ali na cola. E o primeiro lugar, Rato, também tá ali queimando asfalto atrás de todo mundo, hein? Olha só esse top 5 aí, hein? Quarta pergunta. Qual a ferramenta é usada para visualização de métricas no Cube Prometheus? A galera tá rápida, hein? Grafana, sim, grandioso Grafana. O top 5 tá se mantendo ali na posição. O Social Dragão tá suando. Tem quatro ali na cola dele. Última pergunta. O que é o Cube Prometheus? Uma coleção de recursos Kubernetes para Prometheus. Sim, muito bem. Olha, galera, antenadaça. Como é que ficou o nosso pódio? Terceiro lugar, temos então. Primeiro lugar, Rato, que saiu da quarta posição, pegou a terceira. Vivaz Coelho manteve-se na segunda e. hum, Aí, parabéns, pessoal. Muito bom. Parabéns. Sensacional. Sensacional. Bom demais. Bom demais. Parabéns. Galera aí que chegou no top 3, parabéns. A Aline vai deixar para vocês um link aqui para vocês poderem compartilhar os seus dados aí de informações para envio dos seus presentes. Erivaldo, muito obrigado, muito bem-vindo novamente. Volte mais vezes. Queremos aí saber mais aí do teu conteúdo. Você é um cara disposto demais aí colaborar com a gente, com a comunidade. Muito feliz por você ter voltado, cara. Valeu. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade. Você, Aline, aí a galera do DevOps Heroes. Obrigado mesmo, valeu. E obrigado aí ao público aí que, pô, acompanhou. Valeu. Valeu, cara. Um abraço.